Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana. Bons tempos! Mas antes, se inscreva no canal se você gostou. Deixe seu joinha que nos ajuda a crescer cada vez mais e é muito importante para o nosso canal. Também ative o sininho das notificações para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então, valeu! Observação: este livro é o 10º da coleção. Agora sim, vamos à leitura. Mês: outubro. Dia da semana: sexta-feira. Se o papai já estava no meu pé antes, está 1000 vezes pior agora. Depois do incidente no parque semana passada, está na cara que ele não confia mais em mim. E sempre que está em casa, junto o vovô e eu no mesmo lugar para poder ficar de olho na gente. Para mim teria sido melhor nunca saber da câmera de vigilância, porque essa coisa está me deixando paranoico. Na verdade, poderiam ter várias câmeras dentro de casa. E uma deve estar no pato de pelúcia do Manny, porque os olhos do bicho parecem me seguir. Se não existir uma câmera lá dentro, eu tenho feito um baita papel de bobo nos últimos dias. Sei que você está me vigiando. Por sorte, a mamãe levou o papai ao aeroporto para uma viagem de trabalho nesta manhã. E ele não tem como me monitorar o tempo todo enquanto estiver fora. Mesmo assim, estou fazendo de tudo para não pisar na bola. Por caso de a filmagem está sendo salva em algum disco rígido. De manhã, enquanto escovava os dentes, fiz questão de tampar a pasta de dente como o papai sempre pede. Só que meus dedos estavam molhados e a tampinha caiu na pia. Ela quicou algumas vezes e foi parar dentro do ralo. Eu sabia que assim que voltasse de viagem, o papai iria até o banheiro para ver se a pasta estava devidamente tampada. Então eu precisava recuperar aquela tampa. A primeira tentativa foi pescar a tampinha com cotonete. Só que eu consegui resgatar. Foi um bolo de cabelos com uma gosma nojenta. E agora que sei o que tem dentro da pia das pessoas, com certeza nunca vou querer ser encanador. Pelo jeito, eu tinha enfiado a tampinha da pasta de dente, ainda mais fundo com cotonete. Então abri o armarinho da pia para ver se descobria onde ela foi parar. Eu sabia que o papai tinha guardado no porão um monte de livros do tipo Faça Você Mesmo, sobre encanamentos. Pensei que fosse encontrar neles instruções detalhadas sobre como resolver esse tipo de problema. Não entendi luvas dos gráficos do livro, daí resolvi improvisar. Tinha um tubo de plástico bem embaixo da pia, e deduzi que a tampa estaria ali dentro. Então soltei a porca que prendia o tubo ao cano de metal, e a coisa toda saiu bem facinho. Mas tenho a impressão de que antes devia ter fechado o registro, ou coisa do tipo, porque a água começou a jorrar e se espalhar pelo banheiro todo. Demorei um tempo para encontrar o registro, e quando finalmente encontrei, já tinha uma poça gigante no chão. Enxuguei o que deu com as toalhas do banheiro. Depois desci correndo para pegar mais algumas, na lavanderia. Mas quando passei pela cozinha, percebi que o problema era muito maior. Expliquei para o vovô de onde estava vindo a água, e ele nem ligou. Disse que o único estrago de verdade ia ser uma mancha de umidade no teto da cozinha. Fico feliz que o vovô não tenha achado nada demais, mas com certeza o papai iria encarar a coisa de um jeito bem diferente. Implorei para o vovô me ajudar a sair daquela encrenca, e ele concordou. O vovô explicou que existe um tipo de tinta para cobrir manchas de umidade, e que ia me levar até a loja de material de construção para comprar. Parecia uma ótima ideia. Ele pegou a chave do carro do papai para a gente ir. Mas quando engatou a ré para sair da garagem, já derrubou uma lata de lixo. Nem dei muita bola, mas quando ele bateu na caixa de correio do vizinho, comecei a ficar preocupado. Eu nem me lembrava mais a última vez em que havia entrado num carro com o vovô dirigindo. Daí me toquei. No ano passado, ele não passou no exame para renovar a habilitação e teve a carteira suspensa. Desde então, ele não tem mais permissão para dirigir. Fiquei bem tenso. Então falei para o vovô que era melhor voltar. Mas ele já tinha entrado na pista e não estava nem aí. Quando saímos do bairro, ele pareceu ter pegado o jeito da coisa. Mesmo assim, fiquei bastante angustiado no momento em que pegamos o acesso para a Via Expressa. Por sorte, o trânsito não estava carregado e a loja ficava só alguns quilômetros adiante. O estranho era que toda a sinalização ao longo da pista estava virada para o lado errado, o que era definitivamente confuso. Então eu vi 2 carros, vindo bem na nossa direção.
De algum jeito, o vovô tinha conseguido pegar o acesso de saída da via expressa, e não de entrada, e nós estávamos indo na contramão. O vovô pisou fundo no freio. O carro deu um cavalo de pau e parou no acostamento, já na direção certa. Foi um milagre não ter ocorrido uma tragédia, e a experiência de quase morte nos deixou bem abalados. Engraçado como, de repente, a mancha no teto da cozinha não parecia mais um problema tão sério. Vovô e eu concordamos em voltar para casa e encerrar a coisa por ali. Pelo menos íamos trafegar na direção certa. Mas quando o vovô dirigiu alguns poucos metros, o motor pifou. Pensei que tinha acontecido algo com o carro, por causa daquela freada repentina. Daí olhei no painel e vi que estávamos sem gasolina. Roderick usou o carro na noite anterior para ir trabalhar e, obviamente, não encheu o tanque. O vovô viu uma placa que indicava haver um posto 1,5 km adiante e decidiu ir até lá comprar um galão de combustível. Queria ir junto, só que ele achou melhor eu ficar, por causa de a fiscalização aparecer, e queria guinchar o carro. Não gostei muito da ideia, mas era o único jeito. O vovô saiu a pé e eu esperei, pelo que me pareceu ser 1 hora. Comecei a ficar preocupado. Daí olhei pelo retrovisor e vi uma movimentação à distância. Um grupo de pessoas estava vindo pelo acostamento, na direção do carro. No início fiquei até animado, porque pensei que eles poderiam ajudar. Mas quando notei os macacões cor de laranja, eu paralisei. Era o pessoal do serviço comunitário, e eles estavam cada vez mais perto. Quando se aproximaram um pouco mais, vi que o Billy estava ali no meio. Pensei em sair correndo, mas não queria arriscar ser pego logo de cara por aqueles delinquentes. Fiz a única coisa que consegui pensar, que foi trancar as portas e me esconder. Como não existem esconderijos muito bons dentro de um carro, a melhor opção foi me encolher debaixo do painel e ficar paradinho. Prendi a respiração e comecei a rezar. Demorou uma eternidade para eles chegarem até o carro. E quando apareceram, decidiram que ali era um bom lugar para fazer um lanche. Por fim, eles terminaram de comer e seguiram em frente. Mas deixaram para trás uma baita sujeira, mostrando que não estavam levando o serviço de limpeza muito a sério. Quando eles já estavam longe, saí do esconderijo. Só que as minhas 2 pernas estavam adormecidas de tanto ficar naquela posição desconfortável. Então me agarrei na alavanca da marcha para levantar. Mas aí ela se moveu e o carro começou a andar. Sem querer, eu tinha desengatado o carro e as rodas destravaram. O carro foi ganhando velocidade, então pisei no freio. Só que o pedal estava travado e o carro continuou andando. Fiquei com medo de acabar entrando na via expressa e causar um acidente. Vi o vovô caminhando na minha direção pelo acostamento e entrei em pânico. Virei o volante com tudo para a esquerda e por pouco não atropelei o vovô. O problema foi que embiquei o carro num barranco e foi lá que ele ficou até a mamãe aparecer com um guincho, 2 horas depois. Se eu pudesse voltar no tempo, teria simplesmente deixado a tampa da pasta de dente no ralo. Dia da semana, segunda-feira. Quando chegamos em casa, implorei para a mamãe não contar para o papai o que aconteceu com o carro. Mas ela falou que o para-choque estava amassado, então ele ia descobrir de qualquer jeito. Minha única opção era sair da cidade. E pensei numa maneira perfeita de fazer isso. A excursão da escola para a fazenda Mãos à Obra. Sai hoje e vai durar a semana inteira. Acho que até eu voltar, o papai já vai ter se acalmado, pelo menos um pouco. Então contei para a mamãe que tinha mudado de ideia sobre a viagem, e ela ficou toda empolgada. Ligou para a escola para ver se eu ainda podia ir. Por sorte, ainda tinha alguns lugares sobrando no chalés. Revirei minha mochila e encontrei a lista do que devia ser levado na viagem, enviada pela escola no mês passado. Lista de bagagem para a fazenda Mãos à Obra. Repelente, calçado para trilha, capa de chuva, cantil, mochila, calça jeans, saco plástico, filtro solar, artigos de banheiro, meias de lã, dispositivos eletrônicos e guloseimas são proibidos. Não dava mais tempo de comprar todas essas coisas. Felizmente, a mamãe achou a bolsa de viagem do Roderick na garagem. Ele nunca mais mexeu nela, depois de voltar da excursão anos atrás. Dentro dela tinha o calçado, a capa de chuva, o cantil, o repelente e um monte de outras coisas da lista. Incrível. Mas a bolsa estava fedendo. O Roderick largou a metade de um sanduíche de presunto lá dentro e tinha umas formas de vida crescendo no pão.
Fiquei meio preocupada com a questão da comida no acampamento e pensei em esconder os chocolates na bolsa. Mas como não sabia qual seria o castigo caso fosse pego, resolvi escondê-los na minha gaveta de meias, para ninguém comer enquanto eu estivesse fora. Só que quando o assunto era meu conforto, eu não ia abrir mão de nada. Escondi 3 embalagens inteiras de lencinhos umedecidos na mochila, apesar disso tomar o espaço da capa de chuva. Pus os lencinhos no fundo da mochila, porque não queria que a mamãe soubesse que eu ia levar. Ela disse que os lencinhos custam caro demais para ser usados como se fossem papel higiênico e que são só para o Manny. E está aí uma razão a mais para eu ser rico quando crescer. Com dinheiro de sobra, vou comprar quantos lencinhos umedecidos eu quiser. Mas até ter meu próprio dinheiro, precisarei surrupiar o estoque do Manny. Quando eu estava quase saindo, o vovô me deu um livro e disse que seria bem útil. O vovô contou que usava aquele livro quando eu tinha a minha idade e que deu para o papai quando ele também chegou à minha idade. E agora era a vez de o livro ser passado para mim. Aquele livro me pareceu meio antiquado, mas não queria magoar o vovô. Falei que ia levar comigo e ler o quanto antes. O livro essencial para garotos marotos. Usei o último espaço na bolsa para guardar o livro. E quanto mais coisas tivesse para cobrir os lencinhos, tanto melhor. Só que quando a mamãe me deixou lá na escola, notei que estava gravemente despreparado para a viagem. Todo mundo tinha toneladas de bagagem. Senti que não estava suficientemente equipado. Depois de pôr tudo no ônibus, as malas ocuparam pelo menos metade do espaço. Ou seja, a gente teve que se espremer nos assentos, o que tornou a viagem até a fazenda Mãos à Obra bem mais longa do que era de fato. Quando finalmente chegamos e passamos pela entrada principal, foi um alívio imenso. Mas esse último trecho foi um verdadeiro massacre, porque a estrada era de terra. Fazenda Mãos à Obra. Valores de ontem para jovens de hoje. No momento em que descemos do ônibus, um grupo de estudantes de outra escola estava indo embora. E todos aqueles garotos pareciam querer sumir dali o quanto antes. Um moleque no fundo do ônibus segurava um cartaz escrito à mão, que parecia não fazer sentido. Cuidado com Silas Unha Grande. Alguns dos meus colegas de sala ficaram bem apavorados ao ver aquilo. Um garoto que estava perto de mim falou que seu irmão mais velho tinha vindo à fazenda Mãos à Obra alguns anos antes e contou sobre o Silas Unha Grande. Parece que o tal do Silas Unha Grande era um lavrador que morava na fazenda Mãos à Obra há muito tempo. Daí o governo expulsou o cara daquelas terras para sempre. Outro moleque disse que ouviu falar que o Silas Unha Grande tinha ido viver na floresta, onde comia larvas e frutas. Depois Melinda Hanson completou dizendo que, pelo que soube, o sujeito tinha ficado maluco e nunca mais cortou as unhas. Pois é, eu podia ter ficado sem essa parte das unhas, porque é o tipo de coisa bizarra que me dá arrepios. Continua no próximo vídeo, o Diário de um Banana, bons tempos. Então fique ligadinho, fique com Deus e até o próximo vídeo.